Olá, pessoal, boa tarde. 19 de maio de 2021, mais uma aula de língua portuguesa. Essa semana, tudo livro, né, gente? Então, hoje, a Pro vai usar o livro Apis. Não igual semana passada, escrevi, né, Vem Voar. Desculpa, viu, gente? É o livro Apis, página das 131 a 145. São muitas páginas, mas eu preciso dar um up nos livros, tá? Então, vamos lá comigo? Pega o livro Apis, página 131. Bom, na verdade, a página 131 traz essa produção de texto que é parágrafo opinativo. E a professora já deu para vocês aquelas charges para vocês opinarem, lembra? Na aula da semana passada? Então, da semana passada? Não, foi da semana mesmo. Não, foi da semana passada. Para vocês opinarem sobre as situações lá vistas, né? Aí, agora, o que eles estão pedindo para a gente é na página 132, 134, não, 132. Escreva sua opinião sobre os fatos do quadro a seguir, justificando suas razões. Então, o fato é o seguinte: crianças e jovens gostam de se sentir mais velhos. Sua opinião, eles gostam ou não? Justifique. Bom, muitos gostam porque eles já querem fazer as coisas dos adultos, tá? E outros não gostam porque eles gostam de curtir a infância que dura somente 12 anos, né? E os jovens gostam de curtir. Os jovens geralmente gostam mais velho porque eles já querem sair para balada, já querem ter o seu próprio carro, sua CNH para dirigir, né? Bom, mas é a sua opinião e justificativa. A outra. Torcedores e times adversários brigam depois do jogo. O que você acha e justifique? Eu acho isso ridículo, porque a gente não ganha nada. Tem pessoas até perdem a vida por causa de jogo de futebol. Quem ganha são os jogadores lá que estão ganhando, né? Ganhando muito dinheiro, inclusive. Eu sou totalmente contra a briga. Eu gosto de futebol, gosto de torcer, mas na minha, perdeu, ganhou, tá? Porque brigar por causa de jogo, de jeito algum, eu não gosto, mas é a sua opinião. Você vai escrever aqui na frente. Lei elaborada para multar pessoa que faz xixi na rua. Eu acho ótimo isso, porque além de ficar um odor, né, do cheiro do xixi forte, outra, né, a pessoa expõe sua intimidade para fazer xixi. Nossa, ninguém merece, né? Isso é muito próprio da pessoa. Então, eu, em particular, sou a favor dessa lei, sim, que crie e que multe pessoas que fazem xixi na rua. Tá bom? Aqui em Itatiba a gente não vê muito, mas em época assim de carnaval, de festas, que as pessoas ficam bêbadas, né? Mas existem cidades que existem sim, a grande São Paulo, ali o centro de São Paulo tem muito isso, tá bom? Esse planejamento aqui a gente não precisa fazer, porque a gente já fez lá no caderno, tá? Aqui também, agora nós vamos nessa página 133, língua, usos e reflexão. Palavras de ligação e partes do texto. No texto pré-adolescente e a criança, você viu algumas palavras de ligação. Leia agora um trecho do texto. Desculpa. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. Qual ideia a palavra destacada traz para a frase? A palavra afinal significa tempo, é uma ideia contrária ao que foi dito, é uma conclusão de uma ideia anterior, uma finalidade do que foi dito. Pessoal, esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é a brisa tomando água. Aqui, ó, é uma conclusão de uma ideia anterior. Afinal, na maioria das vezes, ela está concluindo. Não fizemos algo errado intencionalmente. É a conclusão. Releia outro trecho. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. A expressão destacada, nem sempre a expressão destacada precisa vir em negrito, às vezes ela pode vir entre aspas também, tá? Mas aqui também, já que
é uma expressão de tempo, é uma ideia contrária à ideia anterior, é uma finalidade do que foi dito ou é uma explicação para a ideia anterior? Olha, justamente ao contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, à fraqueza. É uma explicação para a ideia anterior. Marque um X na palavra que pode substituir já que, sem modificar o sentido. Vamos colocar assim, ó. Aqui, ó. Justamente ao contrário do que pensamos, por que associamos desculpa a erro? Dá certo, por quê? Então não. Quando associamos? Não. Mas associamos? Não. A palavra certa é por quê. Tá? Página 134. Leia outro trecho do texto desculpa. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Marque um X nas palavras que podem substituir o termo destacado sem mudar o sentido. A palavra destacada é o mas pedir desculpa nos aproxima e nos liberta. E pedir desculpa nos aproxima e liberta? Sim, e dá certo. Quando pedir desculpa? Quando não. Porém, pedir desculpa? Porém, também dá certo. Pois pedir desculpa? Não. Então, é o e o porém. Hora de organizar o que estudamos. Palavras e ligação. Palavras que fazem a ligação entre outras palavras ou entre frases, estabelecendo relações de sentido entre as ideias. Logo a gente vai estudar isso aí, tá, gente? Que na gramática a gente chama de preposição e conjunção, tá? Podem acrescentar sentido de ideia contrária, de explicação, de conclusão, de finalidade, de tempo e de justificativa. Agora você, leia a tirinha com os personagens Charles Brown e Sally, sua irmã. Mas 50 é maior do que 25. Você simplesmente não entende divisão. Por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25. Se apertar, dá. O que Charles está tentando fazer? Ensinar Sally a fazer contas de divisão. Ensinar sua irmã, né, a fazer contas de divisão. Sally não entendeu o que Charlie quis dizer. O que mostra isso? Converse com os colegas. Ou ouça as respostas dele e justifique sua opinião quando for a sua vez de falar. Porque ela acha, né, gente? Aqui é só, não precisa escrever. Porque ela acha que caber um dentro do outro é uma questão de tamanho. E não é isso, né? É uma questão, no caso aí, da divisão, de proporção. Quantos números cabe ali? Quantos números, por exemplo, aqui, quantos números 5 cabem no 10, entendeu? 2. Isso vocês estão vendo as ideias lá da divisão com a Proeliana. Estamos na página 135. Na tirinha, há palavras e expressões que foram empregadas para fazer ligação entre as ideias. Complete as frases abaixo com as palavras ou expressões do quadro que correspondem a cada ideia. Mas, por isso e se. Apresenta uma conclusão. Coloca lá na frente. Por isso. Tá? Porque por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Então, o que apresenta uma conclusão é por isso. E é nessa frase. Por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Apresenta ideia contrária a uma ideia anterior. Mas. Porque ela fala assim, mas 50 é maior, é maior do que 25. Da ideia de condição para fazer a conta. Se. Significa apertar, se apertar dá, né? Então, repetindo, aqui é o por isso, quando fala por isso, é que suas notas têm sido tão baixas. Aqui é mas, quando ele fala assim, mas 50 é maior do que 25. E se, quando ela fala assim, se apertar dá. Leia outra tirinha e observe as palavras destacadas. Quer me ajudar a escrever um livro? Quer me ajudar a escrever um livro? Claro, é sobre o quê? Bem, já ouviu falar de ficção histórica?
é mais ou menos isso. Eu estou escrevendo uma autobiografia fictícia. É a história da minha vida, só que com algumas partes inventadas. Mas para que isso? É porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Uau! Vamos lá? O que Calvin pretende fazer? Calvin quer escrever a história de sua vida, vírgula, mas incluindo algumas partes inventadas. Calvin quer escrever a história de sua vida, vírgula, mas incluindo algumas partes inventadas. O tigre reage à resposta do garoto. Releia o texto do terceiro quadrinho. Mas para que isso? Vamos lá. Página 134. Marque um X na alternativa que melhor indica o sentido de cada uma das palavras destacadas. Mas indica que estranhou a ideia de fazer uma autobiografia inventada? Sim, essa daqui. Indica que ele concorda com Calvin? Não. Quando você fala assim, quero isso, aí você fala assim, mas tem isso, você não está concordando. Para quê? Indica o começo de uma explicação para Calvin? Indica que o tigre quer saber a finalidade do Calvin quer fazer? Sim, a de baixo. Aqui. Leia o que Calvin responde no último quadrinho. É porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Que ideia a palavra destacada expressa? Por quê? Coloca lá. Expressa uma ideia de explicação, de justificativa. 3. Complete cada trecho usando o termo de ligação indicado no quadro que for mais adequado. Nós temos os termos por isso, pois, então, mas e por quê. Letra A. Correr é uma forma de aliviar a tensão e de cuidar do corpo e da mente. Por isso, é bom praticar corrida alguns minutos por dia. Depois de um ponto final, por isso com letra maiúscula aqui. 2. Acabei com o mosquito da dengue. Acabar com o mosquito da dengue é um grande desafio, mas não podemos desistir. Temos de convencer as pessoas a participar dessa luta, porque só assim essa batalha terá sucesso. Mas, e por quê? Porque junto que é uma resposta. Letra C. Diferenças entre as pessoas é o que mais há pelo mundo afora. Letra maiúscula, tem um ponto final aqui. Então, discriminações não têm razão de ser, pois ninguém é igual a ninguém. Então, aqui, ó, então, com letra maiúscula e pois. Página 137. Agora, nós vamos entrar em alguns assuntos da gramática, que a Pro já ajudou vocês, esses dias já ensinou, né? Verbo. Uma forma de marcar o tempo. Releia um trecho do texto. Pré-adolescente é criança. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Letra A. Observe as formas verbais destacadas, copie as expressões verbais que correspondem ao tempo indicado. Então, presente se é atual, se é hoje, e passado se já aconteceu. Desses termos aqui, ó, o foi, o chamado, pensa, é e acho. Presente, você vai colocar pensa, hoje ele pensa, hoje ele é e hoje eu acho. Então, coloca lá, pensa, vírgula, é, vírgula, acho. E passado, foi, já aconteceu, e chamado também já aconteceu. Então, foi chamado. Repetindo, pensa, vírgula, é, vírgula, acho. Foi chamado. Por que ela empregou o tempo passado? Escreve aí. Para o leitor se lembrar de algum fato que já aconteceu. Para o leitor se lembrar de algum fato que já aconteceu, um fato já acontecido. Agora, releia outro trecho do texto e indique o tempo verbal das formas destacadas. Escreva no quadradinho PA para indicar passado e F para indicar futuro.
E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância. Quando chegar, da ideia de passado ou de futuro? De futuro, né? Quando chegar, é o F. Vai precisar saber. Quando vai precisar saber? Quando chegar, né? No futuro, é o F. Acabou. Acabou foi ontem, no passado, PA. Então aqui vai ser F, F e PA. Futuro, futuro e passado. A gente está verificando aqui, ó, os verbos, tá bom? Leia a seguir as manchetes de algumas notícias, prestando atenção nas formas verbais em destaque. Reflexo do Sol distorce imagens de satélite e faz a Amazônia parecer mais verde. 2. Crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. Outra manchete. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz pesquisas. As formas verbais destacadas nas manchetes 1, 2 e 3, que estão em algarismos romanos, foram empregadas em qual tempo? Quando distorce? Hoje. Quando as crianças se divertem? Hoje. Quando os crocodilos podem? Hoje. Porque se fosse ontem é distorceu, se fosse ontem era divertiram e se fosse ontem eram podiam. Se fosse no futuro seriam distorceria, divertiriam, poderiam. Então aqui é o tempo presente. Ao falar ou escrever, podemos situar o que estamos expressando em um tempo, no presente, no passado e no futuro. Foi que a Pro ensinou vocês a conjugar os verbos lá. Página 138. Leia as notícias referentes às manchetes da atividade 3 e observe os verbos destacados em laranja. Reflexo do Sol distorce imagens de satélite e faz a Amazônia parecer mais verde. Após anos de mistério em torno das imagens de satélite da Amazônia, cientistas descobriram que uma ilusão de ótica fazia a floresta parecer mais verde no período da seca. Essa notícia foi retirada do portal Terra Notícias. Segunda notícia. Crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. A meninada se divertiu nesta segunda-feira, dia 3, no Carnaval Infantil de Fortaleza, acompanhado dos pais, avós ou tios. As crianças se empolgaram e lotaram o bailinho infantil no Mercado dos Pinhões. Portal G1 de Notícias. Essa notícia é de 2014, tá, gente? Não teve carnaval esse ano nem ano passado. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz pesquisa. Os animais vistos escalando a qualquer hora do dia mostravam-se nervosos com a aproximação de um observador e até 10 metros. Também foi retirado do portal Terra Notícias. Qual é o tempo verbal usado no texto da notícia? Descobriram, fazia, divertiu, lotaram, que mais tem? Empolgaram, mostravam, tempo passado. Tempo passado. B. Provavelmente esse tempo foi usado nos textos para mostrar que os fatos ainda vão acontecer? Não, isso aí seria futuro. Esses fatos acontecem sempre? Não. Os fatos já aconteceram? Sim. Então é aqui, ó. Passado, os fatos já aconteceram. Página 139. Variações do verbo tempo e pessoa. Releia a frase abaixo. Você já foi chamado de pré-adolescente? Em que tempo está a forma verbal destacada? Foi chamado. Tempo passado. Como ficaria a frase escrita no presente? Reescreva. Escreve lá. Você já é chamado de pré-adolescente? Ponto de interrogação. Você já é chamado de pré-adolescente? Letra C. Complete essa mesma frase no passado, desta vez alterando a pessoa conforme indicado em cada caso. Vocês, coloca lá, já foram chamados de pré-adolescentes? Vocês já foram chamados de pré-adolescentes? Nós já fomos chamados de pré-adolescentes? Novamente, vocês já foram chamados de? Nós já fomos chamados de?
D de dado. O que você alterou para completar as frases de acordo com as pessoas? A forma dos verbos. A forma dos verbos. O verbo pode variar para indicar o tempo presente, passado, a palavra passado, a já ensinou para vocês, pode vir passado ou pretérito. E futuro, significa a mesma coisa, e futuro. O verbo varia também para indicar as diferentes pessoas a que se refere. Aí vem os pronomes pessoais, eu, nós, você, vocês, eu, ela, eles, elas. Eles não usam aqui, né, o tu e o vós, vem um pouquinho para baixo, olha aqui, ó, o uso de tu e vós. Em algumas regiões do Brasil é empregado o tu em vez de você. Por exemplo, em uma frase como tu chegas muito tarde hoje, são variedades existentes na língua portuguesa no Brasil. Na letra do hino nacional brasileiro também está presente o tu. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada dos filhos desse sol. Vamos lá, página 140. Na língua portuguesa, a forma voz empregada, por exemplo, em textos bíblicos, as pessoas a que o verbo se refere são denominadas primeira pessoa, a que se fala eu e nós. Eu é a primeira pessoa do singular, nós do plural. Segunda pessoa, com quem se fala tu, é a primeira pessoa do singular e vós é a segunda pessoa do plural. Terceira pessoa, de quem se fala ele ou ela, primeira pessoa do singular, eles ou elas, terceira pessoa do singular, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Reescreva cada frase trazendo a concordância verbal de acordo com a pessoa indicada. Nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Vocês brincarão muito ainda. Nós brincaremos muito ainda. Agora é futuro. Eu brincarei muito ainda. Ele brincará muito ainda. Letra C. Vocês devem conhecer adultos que se comportam como criança. Nós devemos conhecer adultos que se comportam como crianças. Em vez de colocar conhecer aqui, é conhecermos. Eu devo conhecer, eu devo. Aqui nós devemos conhecer, aqui eu devo conhecer e elas devem conhecer. Em vez de copiar a frase toda, posso só mudar o verbo? Pode, então coloca lá. Devemos, eu devo, elas devem. Vamos na página 141. Releia a frase a seguir do texto. Pré-adolescente é criança? Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. A expressão, o verbo em destaque é o vou. A que pessoa o verbo destacado está referindo? Quem vou? Tu, você, eu ou ele ou ela? Vou só pode ser eu. Então, é a primeira pessoa do singular. Coloco X aqui. Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir, completando as partes que faltam. Verbo. Palavra que varia para indicar tempo. Quais são os tempos verbais mesmo? Coloca aqui. Passado ou pretérito. Presente. Futuro. Presente já está colocado aqui, ó. Então, passado ou pretérito, presente e futuro. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Coloca eu. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Acentinho agudo no O. Quem é a segunda pessoa do singular? Tu e você. Quem é a segunda pessoa do plural? Quem são, né? Vós e vocês. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, né? E quem são as terceiras pessoas do plural? Eles e elas. Repetindo. Pretérito, presente e futuro. Eu, nós, tu e você, vós e vocês, eles e elas.
Página 142. Palavras em jogo. Agora, o livro traz o que a professora ensinou para vocês na aula passada, sobre prefixo e sufixo. Formação de palavras primitivas e derivadas. Prefixos e sufixos. Atividade oral e escrita. Em nossa língua, há muitos modos de formar novas palavras. Releia o título do artigo de opinião de Roseli Saião. Pré-adolescente é criança? Agora, releia a afirmação da autora sobre o termo pré. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Ela coloca um elemento antes das palavras e formou novas palavras. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-prova, antes das provas. Juntos, leiam as palavras que se formaram com o acréscimo do termo destacado. Juntos aqui, eu de casa, vocês aí, tá? Entender. Colocou o des na frente, olha, colocou um prefixo. Ficou a mesma palavra? Não, ficou sinônimo. Desculpa, ficou antônimo. Desentender, que é o contrário. Fazer, ela colocou o des na frente, ficou desfazer. Construir, colocou o des na frente, desconstruir. Todas essas sílabas aqui em destaque são chamadas na gramática de prefixo. Qual sentido a parte destacada trouxe a essas palavras? A Pro acabou de falar. Trouxe a ideia de contrário, né? Do antônimo. Escreve lá. Trouxe a ideia contrária, vírgula, o antônimo. 2. A professora vai falar as palavras do quadro e vocês formarão novas palavras, como viram na atividade anterior. Essa atividade aqui, gente, eu coloquei para vocês no caderno na aula anterior, porque aqui não tem espaço, só se vocês acrescentarem aqui na frente. Vamos então colocar aqui na frente, ó. Empacotar. Vamos colocar desempacotar. Embaraçar. A hora que você coloca o des, vai ficar desembaraçar. Encaminhar. Desencaminhar. Encaixar. Desencaixar. Onde está a outra? Dizer. Desdizer. Encardir. Desencardir. Carregar. Descarregar. Os termos pré e des são prefixos, elementos colocados antes das palavras para formar outras palavras. Página 143. Leia um trecho do livro Marcelo Marmelo, Martelo e Outras Histórias. Nesta história, o menino criou várias palavras para dar nome às coisas de seu dia a dia. E Marcelo continuou pensando: pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriados. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro devia chamar cabeceiro, lógico. Também agora eu só vou falar assim. Esse texto aqui, a gente vai ver mais para frente de uma menina também, que ela coloca um nome do jeito que ela convém, né? Tipo assim, como você coloca cabeça, ele fala que é cabeceiro. Como você senta, ele coloca que é sentador e não cadeira, né? Converse. Acabei de falar. O que Marcelo pensou para formar as palavras em destaque? Ele pensou nos objetos, né? Ele relacionou com o objeto. A autora do artigo Pré-adolescente e a criança colocou o elemento pré antes de algumas palavras e formou palavras novas. O personagem Marcelo colocou os elementos dor e eiro depois de algumas palavras e formou outras. Os dois usaram uma palavra primitiva para formar uma palavra derivada. Então, o que é a palavra primitiva? Isso a gente já vem falando desde lá do substantivo. É aquela que não vem de outra palavra. E o que é a palavra derivada? É aquela formada a partir de outra palavra. O elemento que é acrescentado antes da palavra recebe o nome de prefixo. E o elemento acrescentado depois da palavra recebe o nome de sufixo. A gente já viu isso lá no caderno também. Vejam como se formaram essas palavras derivadas. Então,
veio a palavra primitiva é feliz. Quais que derivaram de infeliz? Sentido contrário. Homem, colocou super-homem, dá uma ideia de aumento. Leal, desleal, sentido contrário. Círculo, semicírculo, né? Que é uma ideia da metade do círculo. Palavra primitiva. A palavra primitiva foi abre. Aí a palavra derivada com sufixo abridor. Pai, paizinho. Dente, dentista. Cadeira, cadeirão, foi aumentativo. Aí é só para ler. Página 144. Uma palavra puxa a outra. Escolha, então, os prefixos do quadro e mais adequado para formar uma palavra derivada. Isso também deu um exercício para vocês fazerem em casa. Depois escreva cada palavra formada. Então, você tem esses termos aqui, ó, o in, o des, o semi e o re. Você tem esses elementos. E você tem essas palavras aqui, você tem que formar uma delas. Ver, o que a gente pode pegar? O re, vai ficar rever. Justo, vamos pegar o in, vai ficar injusto. Aberto, vamos pegar o semi, vai ficar semi-aberto. Escrever, a gente vai pegar o reescrever. Respeito, vamos pegar o desrespeito. Sensível, vamos pegar o insensível. Então, como é que ficou? Rever, injusto, semiaberto, reescrever, desrespeito, insensível. Forme palavras derivadas acrescentando sufixos. Então, aqui a palavra é cachorro. Vamos colocar sufixo no final. Então, vamos colocar cachorrinho, cachorrão. Lavar, a gente pode pôr lavadeira, lavador. Desafio. Família de palavras. Não dá para fazer em dupla, vamos fazer vocês aí, eu aqui. Sabe o que é uma família de palavras? São palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Observe uma família de palavras formadas da palavra livro. Então, vieram lá os derivados. Livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão. Leia a palavra a seguir e escreva algumas palavras derivadas dela. A palavra é boi. O que a gente pode colocar aqui? Boiada, vírgula, boiadeiro, vírgula. Boizinho, boizão. Vamos repetir? Boiada, vírgula, boiadeiro, vírgula, boizinho, vírgula, boizão, e etc. Assim também aprendo. Para se divertir e pensar, leia essa tira do cartunista João Montanaro. Quero ser médica. Eu quero ser desenhista. Quero ser piloto. Eu quero ser criança. Por que será que esse capítulo traz essa tirinha agora aqui no final? Porque o que era o título que iniciou o nosso artigo de opinião? Ser criança, ser adolescente. O que mesmo? Vamos voltar lá. Criança. Nossa, até agora eu estava falando, esqueci, só um minutinho, gente. Aqui. Pré-adolescente é criança, então aqui são todos, assim, na idade de vocês, já sonhando com a futura profissão, e ele não tá nem aí com a profissão do adulto, tudo que ele quer é aproveitar a infância dele, tá? Aí vamos para a página 145. Estamos chegando no final. O que estudamos? Marque um X na coluna que mostra como você se saiu nessa unidade. Leitura e interpretação de artigo de opinião. Nós avançamos. E a gente vai avançar mais ainda porque o livro termina o capítulo aqui, mas a professora vai dar mais coisas ainda. Linguagem e construção do artigo de opinião. Também nós avançamos, a gente leu. Produção de parágrafo opinativo. Opa, se nós avançamos tanto no livro como em várias charges e uma cena lá da praia, né? Que deu aquela praia toda suja. Palavras de ligação. Bom, a gente avançou o que a gente viu no livro, mas a gente vai avançar mais ainda, que a professora vai trabalhar mais no caderno. Verbos, as variações de acordo com a pessoa. Avançamos. Formação de palavras primitivas e derivadas. Avançamos. Prefixos e sufixos. Avançamos. Participação nas atividades orais. Não, né? Porque vocês estão em casa, não deu para avaliar essa parte aí, tá? Vamos recapitular a aula de hoje?
Grande a aula, mas vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente fez uso do livro Apis, das páginas 131 a 145, onde nós fomos lendo, já escrevendo, né, completando todas as atividades. Você já pode colocar tudo certo aí, que já está tudo corrigido. Então, nessa atividade, na data de hoje, a gente praticou mais sobre verbo, mais sobre opinião e também sobre sufixo e prefixo. Tá vendo por que a professora dá as coisas no caderno? Porque depois vai aparecer vão aparecer nos livros, e aí vocês já sabem do que está se falando. E vão fazer com mais exatidão, né? É isso aí, então. Tá, gente? Obrigada, boa tarde e até amanhã com a nossa aula de integradas.